Estamos iniciando no Umbanda de Boa uma nova série, Minha História na Umbanda, e hoje é o número 1. Um salve com muita alegria, família Umbanda de Boa! Gratidão a todos vocês pelos 60 mil inscritos que nós alcançamos e a gente só tem a agradecer, gente, por tudo que vocês nos proporcionam. Peço desde já, deixe o seu like, porque no final você esquece. Deixa seu comentário depois e não esquece de compartilhar este vídeo, que este vídeo virá de encontro certamente com o interesse de muitas pessoas e ajudará muitas pessoas no caminho dentro da Umbanda. Então, como a gente falou, estamos iniciando o quadro Minha História na Umbanda e hoje estou trazendo para vocês uma grande amiga minha. Ela é filha do nosso terreiro também. O nome dela é Luciana de Jesus Ferreira. A Luciana está conosco na Umbanda há 6 anos. Eu acho interessante contar a história da Luciana, porque a história dela tem tudo o que tem na história de todo mundo que se inicia na Umbanda. Os medos, as dúvidas, as preocupações, a falta de conhecimento. Então eu acho importante esse nosso primeiro quadro, primeiro vídeo desta série no Umbanda de Boa, eu trazer a história dela. Luciana, se apresenta para o pessoal. Então, eu me chamo Luciana, tenho quase 41 anos e 6 de Umbanda. Mas perdi as contas já, mais uns 20 de kardecismo. E Luciana, como é que começa a sua história? Qual que é a sua religião de origem da sua família? E como é que você chegou, acho que em primeiro lugar, chegou no espiritismo, né? No que a gente chama de kardecismo. Como é que isso aconteceu? Que eu acho que é a primeira parte que tem que ser bem contada, bem explicada para o pessoal. Meu pai não tinha religião. A minha mãe, ela era evangélica. Não era exatamente aquele evangélico fervoroso, mas era evangélica, de uma família de evangélicos. E a minha mãe teve um episódio com um médico, um pneumologista, que ela tinha muitos problemas respiratórios, problemas muito sérios. E esse pneumologista, ele era espírita, mas ela não sabia, ela se tratava com ele, ela não sabia. E na época, o meu pai tinha problemas com álcool. E ela nunca contou isso pra ninguém, nunca. E ela chegou nesse médico e esse médico falou pra ela que era pra ela levar o meu pai até lá. E ela não entendeu aquilo. No centro espírita? Não, no consultório. Ah, no consultório. No consultório. E ela falou assim, meu marido ele não vai conseguir vir, negócio de horário e tal. Mas meu pai foi. E quando meu pai foi, esse médico, ele descreveu a trajetória da vida do meu pai. E era um médico que não tinha absolutamente nada a ver com nenhum de nós. Era um médico, você pega o telefone lá e vai. Escolhido ao acaso, vamos dizer assim. Exatamente. Na verdade, foi uma indicação de uma pessoa que trabalhava com a minha mãe, mas por causa dos problemas pulmonares que ela tinha. E aí o meu pai parou de beber, parou de fumar, parou de tudo. E ali começava a história da minha mãe com o espiritismo. Minha mãe tinha muito medo, mas aquilo foi um milagre tão grande que ela não teve como rejeitar, mesmo sendo evangélica. Despertou a atenção dela para seguir aquele novo caminho. E ela tinha uma grande amiga, que é a Ana Miriam, que eu sempre falo pra você, que elas eram tão amigas que a Ana Miriam, inclusive, tinha muito respeito pelo fato da minha mãe não ser espírita e não seguir por esse caminho. E aí elas meio que se uniram e aí a minha mãe começou a ir no centro com essa Ana Miriam. Essa Ana Miriam já era médium há muito tempo. Eu gosto de brincar, eu sempre falo que a Ana Miriam é o Márcio, porém ela não usa saia. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tava na pré-adolescência, eu acho. 14, 15, 12 anos. Até aí a minha mãe começou a ir. E eu acompanhava a minha mãe muito nos trabalhos assistenciais, mas pouco nos trabalhos. Naquele tempo, era um centro kardecista que ainda tinha um trabalho parecido com o que a gente tem hoje na Umbanda. Então eles tinham passe, mas eles também tinham atendimento, médiuns incorporados, eles tinham palestra, eles tinham desobsessão. Era o espiritismo 100%, né? 100%. Lá era 100%. E eu comecei a ter pesadelos. Muito. Muito. Mas sempre o mesmo. Não eram vários pesadelos, é sempre o mesmo. E qual era o pesadelo? Eu sonhava que eu tava dando uma facada no pescoço da minha mãe.
E eu comecei a desenvolver pânico de dormir. Então, aquelas coisas de filme de terror que a pessoa levanta gritando... Era você. Era eu. E aí eu comecei a não querer dormir, eu comecei a ficar nervosa e a minha mãe me levou até lá. E a Ana Miriam, desde que eu era muito pequena, a Ana Miriam falava assim pra minha mãe, que até então ainda não era espírita, ela falava assim, você pode escolher, o seu marido pode escolher. Ela, vocês vão descobrir que a caminhada dela é diferente. Que ela não pode escolher. Que ela não pode escolher. Ou não deve escolher, né? Não deve. E a Ana Miriam sempre disse isso. Quando eu comecei a ter pesadelo um atrás do outro, a Ana Miriam dizia isso quando eu era criança, porque eu tinha umas doenças muito nada a ver. As doenças que ninguém tinha, a doença aparecia, desaparecia. Nunca aconteceu isso com você que é médium? Doença vir, sumir, ninguém sabe pra onde foi, é normal. E tudo era assim, ela vai morrer, não morria. Ah, ela vai internar, vai pra UTI, daqui a pouco não tinha nada. Do mesmo jeito que vinha e sumia. Umas coisas doidas, assim, e a Ana Miriam falava, isso é resgate, isso é resgate, eu tive convulsão, eu tive uma porção de coisa que vinha do nada e saia do nada. Que o médico mandava dar um remédio, dava uma coisa na minha mãe falava, não vou dar o remédio, vou jogar o remédio fora, daqui a pouco ela via na televisão que o remédio causava não sei o quê, que o remédio deixava a pessoa doida. Você tem certeza que você não tomou remédio? Tenho certeza. Eu tomei um pouquinho, Ah, bom. Aí explica muita coisa. Eu também. Mas e daí, depois disso você começa a entrar então no espiritismo, sei lá, como é que foi a sua porta de entrada? E foi por causa dos pesadelos. Aí eu cheguei lá e no centro kardecista eu fui atendida por um médium cuja entidade que ele recebia se chamava Araruama. Era um caboclo. Olha que coisa, né? Eu comecei a explicar pra ele dos sonhos que eu tinha. Quando eu fui no centro, eu comecei a ter um outro sonho. Eu sonhava que a minha irmã se jogava de uma janela e eu dava risada. Eu não conseguia alcançar ela pra se jogar. E todo mundo assistia ela se jogando e ninguém fazia nada. E no fim, era como se aquilo fosse um espetáculo de teatro. E o terceiro sonho que eu tinha era o meu pai sendo enterrado e eu do lado de fora sentando dando risada. E esse médium chegou, eu contei tudo pra ele. Esse médium ou a entidade? Não, a entidade, no atendimento. Eu contei pra ele, ele falou assim, olha, eu não sei dizer porquê, mas você tá tendo lembranças de uma coisa que já foi. Aí eu fiquei louca. Eu falei, não, pera, então quer dizer que eu fiz. Ele falou assim, mas isso já foi, isso já passou, isso não vai acontecer mais. Aí ele foi me tratando, conversando comigo e tudo mais. Porque a minha mãe, na época, ela não tinha muito jeito. Ela falava assim, é porque você é adolescente, todo adolescente quer matar a mãe, isso é psicológico. Ah, tá, normal. E eu falava, gente, eu juro, eu não quero matar minha mãe. Beleza, foi passando. Mas o ponto alto mesmo foi que eu comecei a ter crise de choro durante o dia. Do nada eu tava bem, daqui a pouco eu começava a chorar. Sem motivo aparente. Sem nada. Aí eu fui assistir uma palestra. E isso é uma coisa muito interessante que tinha lá, que eu achava incrível aquilo. Era a coisa que mais me fascinava no centro. Tinha um senhor que ele era evangélico, ele ia na igreja evangélica e ele andava com a Bíblia debaixo do braço. Só que ele ia no centro da palestra porque ele dizia que era o único jeito dele não ficar louco. Porque ele escutava os espíritos e enxergava os espíritos. Só que ele estava conversando com você aqui, daqui a pouco ele virava. Para, que agora eu tô conversando. Eu achava aquilo o máximo. Era a única coisa espiritual que eu não tinha medo. Era ele fazendo isso. A gente assistindo a palestra, acabou a palestra, entrava a hora do passe. Quando eu fui levantar, ele falou, moça, você, quem é uma pessoa assim, 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 assim? E ele foi descrevendo, ele não me conhecia. Ele não frequentava as rodas do centro, assim. Ele só entrava, dava a palestra e ia embora. Quem é uma pessoa assim, 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 assim? Aí a minha mãe começou a ter uma crise de choro. Eu tive outra porque era o meu avô que tinha morrido há pouco tempo. E a gente sabia que pelo tipo de morte que meu avô teve, pelo tipo de vida que ele levou, que ele não tava na luz. Ele não tava bem. Ele não tava bem. E a pessoa com quem ele tinha mais ligação era minha mãe e comigo. Então ele ficava perto das duas. E eu, cada vez que eu sentia a presença dele, eu ficava daquela maneira. Só que ele descreveu, e o meu avô não era um homem fácil de descrever. Não era tipo assim, um homem, estatura mediana. Não. Tinha muitas particularidades. Ele era um homem desse tamanho, um homem que tinha menos de 1,50 m. Quem é um homem assim, que tinha uma barriga muito grande? A doença que ele tinha era aqui. E ele foi falando isso, eu falava, gente do céu, é ele. E ali a minha mãe começou a trajetória espiritual dela. Aí ela entrou de corpo e alma. Ela entrou de corpo e alma e eu continuei na superficialidade. Eu sempre tive problemas com a fé. É assim, na hora... Você acreditava em Deus, não acreditava em Deus? Sim, Deus sempre. Você nunca havia seguido uma religião até então? Quantos anos você estava mais ou menos nessa época? Uns 14, 15. Aí você já estava para 14, para 15. E assim, até então, você relatou pra gente os pesadelos, você relatou o choro incontido, sem motivo, e começou a se tratar no centro. Mas sempre
Com um Sim, pé só. exato. Não entrava de uma vez. Eu tinha medo e eu não sabia do que eu tinha medo. Esse é o ponto que interessa pra nós. Eu não sabia do que eu tinha medo, mas eu tinha medo. E uma coisa muito interessante, que quando eu era pequena, até mais ou menos uns 15 anos, a última lembrança que eu tenho, eu via uma mulher na minha casa. E a minha mãe dizia que eu era muito pequena, bebê, eu tinha acabado de aprender a falar, e eu falava pra minha mãe assim, você não é a minha mãe. Nossa, mano, aí tá ficando pesado, hein? Eu falava pra ela, você não é minha mãe, eu quero a minha mãe, você não é minha mãe. E eu via essa mulher sempre em situações que eu tava sofrendo. E eu via essa mulher, eu via nitidamente, eu via assim como eu tô te vendo agora. E eu via essa mulher, e todas as vezes em que eu tava triste, que ela aparecia, eu ficava bem. Ela não conversava comigo, nada. E quando eu cheguei no centro, os centros kardecistas, eles ainda tinham um pouco de preconceito. A Ana Miriam não tinha, tanto que foi ela que me esclareceu isso. Eu falava assim, mas é uma mulher de vermelho. Eu falava, é uma mulher muito bonita, ela é muito branca, ela tem um cabelo muito preto, muito cabelo, é como se fosse aquelas espanholas do século passado, elas usavam aquelas roupas muito apertadas assim, mas ela era muito fina, muito alta, muito elegante. E quando eu olhava pra ela, eu pensava, essa é a minha mãe. Aí eu fico toda arrepiada até hoje. Falava, essa é a minha mãe. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, ela apareceu e ela falou assim, agora eu vou embora. E você não vai mais me ver. E aí eu chorei com força. E foi a última vez, de fato, que eu vi essa mulher até então. Passou isso, eu continuei trabalhando no centro, mas sempre pela parte assistencial. Sempre. Quando ela fala parte assistencial, gente, a parte de caridade, a parte de ajudar as pessoas que precisam, sem ter nada espiritual envolvido. Eu estudava, eu fazia a parte de palestra, tomava passe, ia na consulta. Mas só. Aí eu fiquei um tempo longe do centro, a minha mãe veio embora para Sorocaba, estudei em São Paulo. Minha mãe veio embora para Sorocaba e esse centro, a dirigente, a dona mesmo, a senhora, ela faleceu. E aí teve uma mudança no padrão, virou um centro que só tinha estudo, não tinha mais nada. Não tinha mais nenhuma atividade. Que é o que eu sempre falo, que o espiritismo, quando pode, com o tempo eles vão deixando as atividades puramente espíritas. Isso, e daí os médios, inclusive a Ana Miriam, que fazia parte do quadro de trabalhadores dessa casa, eles foram se afastando, porque já que não podiam mais trabalhar suas entidades e tal. E quanto tempo você ficou no kardecismo? Muitos anos. Muitos anos? Dessa forma, assim, muitos anos. Até aí, eu tinha ficado uns 15 anos. 15 anos de kardecismo. 15 anos. 15 anos e você sempre com um pé só. Fez escola mediúnica, essas coisas Então, todas? aí chegou um tempo em que eu queria engravidar. Aí eu procurei a Ana Miriam porque eu não conseguia engravidar. A Ana Miriam trabalha com uma entidade de cura e eu procurava pela parte médica, não encontrava nenhum problema. Eu falei, eu vou procurar a parte espiritual. Que é aquela coisa, né, gente? Eu tenho certeza disso. A gente não tem fé até ficar desesperado. A hora que tá desesperado... Aí aparece a fé, né? Aí existe Deus, a fé aparece. Aí aparece a fé. Fui lá, fiz um tratamento com a entidade dela. Ela chegou a fazer uma cirurgia espiritual em mim. E ela disse uma coisa que demorou tanto tempo para fazer sentido. E eu duvidei com tanta força daquilo. A entidade dela chegou para mim e falou assim, eu vejo você com muitos filhos. Só que nessas alturas eu já tinha 30 anos. Eu falava, mas que jeito que eu vou ter muitos filhos? Eu não consigo ter um. Não consigo ter um, como eu vou ter muito? E aí ela fez uma cirurgia espiritual em mim. E pra vocês verem, por muito tempo eu tive vergonha dessa parte da minha história, mas agora eu entendo que eu não posso ter vergonha, porque ela vai ajudar outras pessoas que também sentem isso que eu senti. Sim. Eu fiz a cirurgia, eu cheguei em casa, eu estava sangrando, como se eu tivesse menstruada. O meu marido, na época, ele não acreditava em nada, ele não queria ouvir falar de nenhuma religião espiritualista. E foi isso que fez com que ele fosse atrás de uma primeira religião espiritualista dele, porque ele não acreditava que ele estava vendo aquele sangue e eu não acreditava naquela cirurgia. Detalhe, ela veio da cirurgia espiritual com a entidade da Ana Miriam, chegou em casa e estava sangrando, como se fosse uma menstruação. Como se fosse uma menstruação. E a entidade disse que aquilo ia acontecer. Aí, quando tudo isso aconteceu, eu entrei no curso de médicos. Eu falei, não, eu vou fazer. Tem alguma coisa que tá enrolada nesse meio, eu vou fazer. Você tinha aquelas coisas, sentia vazio por dentro, tinha muitas dúvidas, tinha medo de falar coisas com as pessoas, elas pensarem errada. Tinha coisas que aconteciam inesperadamente na sua vida, tipo assim, uma coisa que fala, isso você não vai conseguir, você ia lá e conseguia. Ou de repente coisa que não acontece pra ninguém acontecia pra você. Sempre. A gente tem uma brincadeira na família, principalmente eu e minha mãe, que ela fala assim, você não tem um anjo da guarda, você tem uma legião. Só que ela brincava sem saber, né? Agora sabe o tamanho da legião, né? Tem caboclo, preto velho, baero, baderna, tudo falava, bem. Você não
tem anjo da guarda, você tem legião. Mas você entrou no curso de médium. Entrei. E tinha uma enfermeira espiritual e ela não falava. Uma entidade. É uma entidade, ela não falava. Ela só cuidava das pessoas. E num dia de desenvolvimento mediúnico, eu me concentrava, eu tenho muita facilidade para me concentrar. E vinha um pano preto. Não sentia nada, não via nada. Acabou aquilo, acabou o desenvolvimento. E essa moça falou, a moça, não a entidade, falou pra mim assim, você espera um pouquinho? Eu falei, tá bom. Ela olhou pra mim e falou assim, você tá grávida. E naquela hora eu falei assim, agora é a prova dos 9, porque se essa informação não for verdadeira, eu nunca mais volto. Pra nenhuma religião espiritualista. Pra nenhuma religião, acabou aqui, encerrou. E eu saí de lá pensando isso com toda a minha força. E se eu tô aqui hoje é porque, obviamente, eu estava grávida. Exatamente. Eu estava grávida. Minha gravidez foi super tranquila. E aí eu parei de ir no centro, porque era um lugar extremamente distante. Era bem complexo para eu ir. Mas eu frequentava a casa da Ana Miriam, porque daí eu podia ir de final de semana, eu podia ir num horário que eu era mais tranquilo. E aí, com isso, eu ainda tinha problemas com a fé. Você morava em Sorocaba já? Não. Porque a Luciana morava em São Paulo, ela é lá. paulistana, e veio para Sorocaba. Eu vim grávida pra cá. Aí a Laura nasceu aqui e eu comecei a procurar um lugar pra frequentar, um centro kardecista. Eu cheguei aí em vários e eu não me encontrava em nenhum deles, eu não gostava. Aí um dia uma funcionária da minha tia levou a minha tia no Bom Pastor. E aí a minha tia falou assim, vamos lá, você vai gostar. E pra mim, Umbanda é a coisa do Satanás. Coisa do demônio. Coisa do demônio. Eita, preconceito. Eu tinha muitos quilos, toneladas de preconceito. Aí eu fui, a primeira vez que eu fui, foi numa sexta-feira de oração ao Oxalá, maravilhoso. Falei, esse é o lugar da minha vida. Meu Deus, que lugar lindo, todo mundo de branco. Só pra saber, paz. na Sexta-feira Santa, nosso Bom Pastor, o terreiro que a gente frequenta, a gente faz um trabalho de linha do Oriente, como se fosse oração para Jesus. A gente abençoa azeite, a gente abençoa a água. É um trabalho curto, mas muito bonito. Aí o próximo trabalho que tinha era quarta-feira de cura. Aí eu fiquei apaixonada. Falei, meu Deus do céu, esse é o centro da minha vida, aqui que eu vou ficar pra sempre. Aí veio o sábado. Quarta-feira de cura é um trabalho diferenciado também, que tem muito pouco cara de Umbanda, gente. E até aí ela estava amando, até que ela se deparou com a Umbanda na essência, com a tabaque, com o caboclo, preto velho, Exu. Exato, e aí, como é que era um foi? trabalho de caboclo. Quando abriu aquela cortina e começou aquele brrr, eu achei que meu coração ia sair pela boca. Eu falei, misericórdia, que lugar é esse? E eu queria sair do banco, eu não conseguia. E eu me lembro que eu passei muito tempo da minha vida dizendo assim, eu não volto mais nesse lugar. Acabava o trabalho de sábado, eu falava, eu não volto mais nesse lugar. Próximo sábado eu tava lá. E eu comecei a vir nas aulas, nas suas aulas de quarta-feira. Sim. E eu me lembro que quando eu fui, a primeira aula que eu fui, eu falava assim, gente, o kardecismo bate tanto que a gente não pode beber, que a gente não pode fumar. Eu cheguei lá no trabalho de caboclo com charuto na boca, com bebida na mão. Que loucura! Isso não tá certo. Primeira aula que eu chego, tava lá escrito na lousa, o fumo e a bebida na Umbanda. Eu falei, eu não acredito. Tá bom, gente, eu vou ficar aqui. E aí eu me lembro que eu ia nas aulas, adorava as aulas, mas o trabalho de sábado ainda era complexo pra mim. Eu ainda tinha receio. Não ia na esquerda por nada no mundo, nem ficava pra ver como é que era. E vou dizer uma coisa pra você, que mais me chamou a atenção na Luciana, que ela era uma médium, isso pra mim era nítido, independente da minha entidade ou qualquer outra entidade ter dito, ela tinha um perfil claro de uma pessoa que detém mediunidade e que precisa desenvolver, mas o comportamento dela era, parece que sempre no sentido contrário, de fugir da mediunidade, um comportamento arredio, um comportamento de negação. E eu falo, até onde isso vai parar, né? Como é que essa pessoa vai ser feliz desse jeito? Mas continua. Aí eu liguei pra Ana Miriam, falei que eu tinha ido num terreiro de Umbanda. Aí ela falou, como que foi o terreiro? Daí eu peguei e falei, é assim, nossa, fiquei apavorada. Ela soltou uma gargalhada alta. E a Ana Miriam não é dada a altas gargalhadas. Ela virou e falou, agora você não vai conseguir segurar. Agora você chegou no lugar certo, porque agora eu quero ver você dizer não, igual você disse lá. Tantos anos dizendo não, agora eu quero ver você fazer isso. Bom, eu consegui ainda por um bom tempo dizer que não. Eu trabalhava na diretoria, eu trabalhava na almoxerifada, eu vendia velho, eu ajudava a vender rifa, todos os trabalhos à parte. Desde que não tivesse nada ligado à espiritualidade. Espiritualidade, desde que não tivesse. Aí um dia, você mesmo, chegou e falou assim, terça-feira quero você na corrente de desenvolvimento. Porque tinha acontecido um episódio na minha casa que tinha batido porta, tinha acendido luz, tinha estourado torneira, tudo ao mesmo tempo. E eu fiquei apavorada, eu fiquei desesperada. Aí eu falei, tá bom, então eu vou.
Eu cheguei na gira de desenvolvimento, todo mundo feliz da vida ali, me deu uma crise de choro, uma ira. Eu falei, eu não vou ficar, eu quero que esse lugar queime. Eu só pensava nisso, eu quero que queime, eu quero que queime, eu quero que queime, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu chorava, eu não volto aqui nunca mais. Aí, eu fiquei um tempo ainda distante. Eu falo que assim, ó, vocês, quem estiver assistindo, que for escolher o seu terreiro, que for escolher o lugar que vai frequentar, o principal é que assim, ó, porque tal lugar tem trabalho de Exu, não tem trabalho de Exu, tem bebida, não tem bebida. Todas essas coisas são contornáveis. Tem uma coisa que não é contornável. Você tem que confiar em quem tá ali, quem vai guiar a tua espiritualidade, porque eu neguei de todas as formas possíveis. E houve um respeito por parte dos dirigentes da casa, do Márcio, que me guiava nesse caminho de desenvolvimento, de entender que eu não conseguia, eu queria, mas não conseguia. Eu tinha muito medo, eu tinha pavor, e eu não sabia do que eu tinha pavor, e eu não entendia porque que eu entrava em pânico. E tem uma coisa, gente, é extremamente importante respeitar o momento de cada um. Mesmo que para mim o medo dela não fazia sentido nenhum, para ela era real. Então não adianta eu querer acelerar, forçar uma situação. Então eu esperei que ela fosse se habituando, tentando se ambientar um pouco mais, para que as coisas pudessem acontecer, mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Não partiu de você, né? Não foi assim. Então conta para eles lá como é que foi. Aí as entidades começaram a não mais querer esperar, nem as minhas, nem a deles. O que acontecia? Eu tava lá trabalhando na diretoria, no meu xerifado, fazendo as coisas, o caboclo do Márcio tá te chamando. Aí eu ia lá achando que tinha algum recado. Chegava lá e chamava meu caboclo. E eu tomava cada susto, quase morria. Porque eu não tava esperando por aquilo. Eu não tinha ido preparada para aquilo. Então eu não bloqueava. Para mim era um passe. De repente, puf, aconteceu. A primeira entidade que aconteceu isso foi a avó. Só que com ela foi maravilhoso. Daí eu falava, nossa gente, do que eu tenho medo? É maravilhoso esse ver preto velho. Só que a gente não tem só preto velho. A gente tem mais entidade que preto velho. Eu tinha muito problema com herê. Tinha. Herê e cigano eram os problemas que eu tinha. Cigano demorou mais pra passar, herê foi mais rápido. Eu não queria de jeito nenhum. Eu falava, gente do céu, pelo amor de Deus, isso aí é gira da pai. Que é isso? Coisa horrorosa. Eu não quero. E aí, aos poucos, eu também, de estudar, Sim. Eu fui descobrindo de onde é que vinham os meus medos. As entidades foram falando. Que, na verdade, qual era o medo? Eu tinha medo de que uma entidade dissesse algo pra alguém e isso fizesse a pessoa tomar uma decisão que de alguma maneira prejudicasse a vida dela. Olha só que coisa interessante, olha que coisa importante, registra isso, gente. Esse é o principal medo da maioria das pessoas que está em desenvolvimento mediúnico. Ter medo, a falta de conhecimento da entidade, a falta de confiança naquele espírito que assume o controle do seu corpo físico, gera esse medo. Então você fica cortando, você tem medo que ela fale alguma coisa, alguma bobagem, que é isso que acontece, por mais que não seja verdade. Você acredita que ela possa falar uma bobagem que vai vir a causar algum dano ou algum prejuízo ao consulente. Se você tem dentro do seu coração o sentimento certo de ajudar as pessoas, se preparou adequadamente com preceitos, chegou lá equilibrado, aí você realmente é uma pessoa boa, que tem essência boa, energia positiva, não existe como um espírito negativo pegar a tua cabeça ou assumir o controle do seu corpo. Será uma entidade de luz, será um benfeitor espiritual, então não tenha medo. E para finalizar, o que eu vejo que foi comigo, que falta muito para as pessoas, é tirar a fantasia e buscar o que é real. Porque quando você está se consultando com uma entidade que você confia, em momento nenhum você desconfia que a entidade não está ali ou que a entidade está te falando alguma coisa para prejudicar. Quando chega a sua vez, você tem tanta insegurança. É como aprender a dirigir, que você fica prestando atenção no carro e não no trânsito. Sim. E você fica tão tenso que daí você fica assim, mas não é a entidade que está falando, sou eu. Aí pronto, daí é você, porque você não está deixando a entidade falar. E aí você não quer que a entidade fale. Daí eu falo, você não fala, a entidade não fala ninguém. Quando eu comecei a entender quem eles eram, quando eu comecei a entender que era de verdade, quando eu comecei a entender que aquilo fazia sentido, que aquilo não era piração da minha cabeça, que tudo aquilo que eu imaginava que fosse não era, porque a gente cria assim, é assado, e quando chega na hora não é nada daquilo que você imaginava. E quando eu entendi quem eles eram, como eles se manifestavam, como eles falavam comigo, aí é como se a espiritualidade inundasse a sua vida, daí você confia. Aí você começa a assistir milagre, aí aquilo começa a te alimentar. Te convencer, fortalecer a sua fé. Exatamente, aí você começa a entender como é aquilo. Agora fala pro pessoal, Luciana,
Quanto tempo que você trabalha diretamente no atendimento, na gira principal? Eu não lembro exatamente, mas acho que uns 3 anos. Então, isso é uma coisa muito interessante, gente. Falamos que ela está há 6 anos no terreiro. 6 anos no terreiro, a única informação de Umbanda que ela recebeu foi essa. Mas antes disso, ela passou 20 anos entre idas e vindas no espiritismo, entre consultas com a Ana Mira em particular, recebendo informação, e ela ainda era resistente, ela ainda tinha medo. Aí a pergunta de $1 milhão. Você acha que existe diferença entre sua vida depois que você desenvolveu a mediunidade e como ela era antes do desenvolvimento mediúnico? Muito. A fé era o meu buraco. A fé era onde eu me sentia solitária. Aquilo parecia tão fácil para as pessoas e era tão difícil para mim. Quase impossível, vamos dizer assim. Sim, eu nunca tinha sentido fé de verdade. Aquela coisa de eu confio, vai dar certo. Quando o assunto é espiritual só. Quando eu senti na pele a existência da espiritualidade, que foi inclusive na mão de uma abençoada entidade sua, que aquilo foi um atropelo espiritual, que eu tinha problemas com a esquerda. Eu já estava desenvolvida. E ela tinha medo, ela tinha pânico de Exu. Eu tinha pânico de Exu. Conta essa história para as pessoas rapidinho. Nosso tempo tá curto, mas conta rapidinho. Então, eu continuava tendo medo de Exu, eu continuava aqui, eu só passava com uma entidade na esquerda, se a entidade não tava lá, eu ia embora, não passava com ninguém, eu não assistia gira de desenvolvimento esquerda. Eu tinha medo. Pra mim, por mais que dissesse o contrário, eu achava que Exu fazia qualquer coisa que qualquer um pedisse. Então, se tinha gente ruim, era só pedir pro Exu dessa pessoa que ele ia fazer. Era assim que eu pensava. Ela achava que Exu fazia tanto bem quanto mal, dependendo como pagasse. Vai pra resumir. Era isso mesmo. Eu falava, isso pra mim não é coisa de entidade. Até qualquer humano meia boca faz isso. Um dia, ele tem uma entidade espirituosa, vamos dizer assim. Uma entidade espiritual espirituosa. E eu tava no terreiro, já tinha acabado a gira. Era um dia de gira principal. Todo mundo desincorporado, trabalho acabando. E eu entrei pra tomar um passe. Na verdade, eu não entrei pra tomar passe. Eu entrei porque eu tava fazendo acerto de contas, porque eu fazia a parte de escritório. E eu entrei pra falar com o Mânlio lá. Que é o dirigente da casa. Que é o dirigente da casa. A entidade dele me pega no meio do terreiro, no meio, no centro. Quando ele encostou a mão em mim. Vem aqui, mulher. Aquilo veio uma entidade com toda a força fazendo um estrago. Era um negócio que assim, hoje se eu vejo uma pessoa incorporando daquela forma, eu falo, nossa, pra que esse exagero? Mas foi assim comigo. Por quê? Porque ele teve que me derrubar. Tipo, se eu não derrubar, ela não vai deixar. Tipo, um segurou outro pra sua perna. Exatamente. Né? E ele é uma entidade super calma, mas ele precisou desse strike. Ali eu tive um acesso, eu tive uma crise. Foi uma crise existencial do tipo, eu não acredito. E agora, o que eu vou fazer? Tem um Exu mesmo, é tudo verdade, gente. É tudo verdade. Aí no outro final de semana eu fiquei apavorada, eu falei, ele vai fazer de novo. E o Márcio tem um Exu que é o Exu de trabalho dele. E esse Exu me chamou e falou assim, só tem um jeito dele não fazer isso com você de novo. Deixa eu só explicar, gente. A entidade que ela está se referindo é o senhor Exu das Matas. E ele é muito brincalhão, ele é aquele que conversa com todo mundo. E o que aconteceu? Ele, nessa forma dele ser brincalhão, ela não esperava. Ele, nessa brincadeira, ele chegou e chamou e puxou o Exu dela. E o Exu derrubou lá no chão. Só que o senhor das Matas, ele sempre foi aquele que encerrou os trabalhos. Fazia limpeza, ele atendia algumas pessoas, conversava, brincava, bebia, fumava, descarregava, me limpava e ia embora. Minha entidade de trabalho sempre foi o seu Tranca-Rua das Almas, que é o oposto. Muito sério, muito centrado, muito sisudo. Não sai do lugar, que o das Matas não para em lugar nenhum. E onde ele incorpora, ele fica. Daí ele chamou ela e o que ele disse? Só tem um jeito dele não fazer isso com você de novo. Qual? É se você deixar que eu chame as suas entidades. Eu me lembro da... Porque dessa forma, pelo menos, ela se prepararia. Acho que foi isso que passou na cabeça dele. E foi num cantinho, né? Era no meio do terreiro, pra todo mundo ver, pra virar o assunto do terreiro. Porque é assim, né? Você virou o assunto do terreiro. A menina não quer entrar na gira de desenvolvimento e incorpora aqui no meio de todo mundo. E aí veio essa mesma entidade... Aí veio, mas ainda veio com muita força. Só que a hora que ele foi embora, eu me lembro que eu passei quase 1 hora chorando sem parar. De remorso, de angústia, de tristeza, de ter passado uma vida inteira duvidando, de ter passado uma vida inteira negando. E de imaginar que ele estava ali tentando me ajudar e que eu reneguei, rejeitei, achando que aquilo era
Na verdade, é piração, mas é real. Como diz Pai Ronaldo, não somos loucos, somos médiums. Exatamente, Né? é sinônimo, mas... E a última informação maravilhosa, para encerrar essa parte, é que eu descobri quem era a Mulher de Vermelho. A Mulher de Vermelho é uma baiana maravilhosa, perfeita, linda, que foi a entidade mais fácil que eu recebi no terreiro. Com ela não teve conversa, não teve preparação, não teve nada. Não teve problema, não teve nada. remorso, não teve vergonha, não teve nada. Não teve nada, com ela não teve nada. Ela chegou e na hora que ela chegou eu sabia que era ela. Eu sentia que eu tinha aquela fisionomia, eu sabia que era ela e eu nem lembrava da existência. Não sei como é pra você, mas pra mim, quando isso aconteceu, parecia que eu sentia até o cheiro da roupa, é umas coisas muito loucas. E as minhas incorporações, elas não são muito espalhafatosas. Mas a dela, a hora que ela veio, a sensação que eu tinha é que eu era um furacão. Eu tinha a impressão de que eu ia estourar. E até hoje, eu tenho a mesma impressão. Quando a energia dela se junta com a minha... Quando eu tô muito mal, quando eu tô muito pra baixo, muito triste, inconsciente, é ela que eu chamo. Porque quando ela vem, faz... Já arriba. Aí vai aquilo... E quando ela vai embora, ela não leva isso com ela. A avó, quando a avó vai embora, eu fico me sentindo meio inseto. Porque eu falo, nossa, eu nunca vou conseguir ser igual a ela, eu nunca vou conseguir amar a humanidade como ela ama. Então a avó vai embora, eu fico aqui, ó, depressiva. Ela não, quando ela vai embora... Ela deixa aquilo, do tipo, nossa, uhul! E aí, as primeiras incorporações, na hora que ela ia embora, rolava um choro, do tipo, não vai não, eu quero ficar incorporada. Mas, gente, olha só como é interessante. Quanto tempo você ficou na gira de desenvolvimento, mais ou menos? Acho que deu uns 6 meses. É interessante que eu cito muito no curso de teologia, no curso de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico agora, nós falamos muito referente a quê? Que existe uma coisa chamada mediunidade aflorada. Ela, além de aflorada, estava contida. Ela era um barril de pólvora pronta para explodir. Eu acho que o que as entidades fizeram só foi riscar o fósforo, né? Mas o importante é o seguinte, quando aquilo saiu tudo de uma vez, e foi impressionante que do desenvolvimento ao assentamento e firmeza das entidades da Luciana, foi realmente muito pouco tempo. Hoje ela é uma das médiuns cujas entidades são muito buscadas dentro do terreiro, cria uma empatia e já alcançaram muitas graças, muitas glórias, muitas bênçãos para muitas pessoas. Então eu falo para você, o caso dela foi 6 meses, o caso da minha mulher, Adriana, por exemplo, ela ficou 5 anos no desenvolvimento mediúnico. Primeira coisa, não existe tempo para desenvolvimento. E mesmo eu, 22 anos, mais de 20 anos de Umbanda, ainda estou e continuarei estando a minha vida toda em desenvolvimento mediúnico. Isso é bacana entender. O segundo é você encontrar um espaço espiritual, um terreiro de Umbanda, que possa ajudar você a desenvolver as suas potencialidades mediúnicas. Porque tem muito lugar, tenho recebido, infelizmente, com muita tristeza, eu tenho recebido muito relato de gente que precisa desenvolver a mediunidade e o pai de santo ou as entidades do pai e da mãe de santo falam que não precisa, que não vai ser agora, só que a pessoa está com 35, 40 anos, vai ser quando? Por isso que eu falo que encontrar um terreiro adequado e que se sintonize com a sua energia e que trabalhe a Umbanda como a verdadeira essência da manifestação do Espírito para a caridade é extremamente importante, não só para você alcançar suas graças, mas para te auxiliar a desenvolver, a pôr para fora, a entender, a compreender todos esses fenômenos que acontecem com você. E não tenha medo de procurar, não tenha medo de pesquisar, não tenha medo de ir a fundo e saber o que é que a casa faz. Porque tem gente que fala assim, eu não quero nem saber o que eles estão fazendo. Não queira saber tudo que é feito na casa, queira saber quem te guia, queira saber qual é a caminhada espiritual da pessoa que está ali na sua frente. Eu me guiei nisso, senão eu não teria ficado na casa. Não é desenvolvido, é ficado na casa. E isso pra mim foi o mais importante. Certo, galera? Tem mais uma coisa, um detalhe interessante, ela que faz, ela que nos presenteou com o caboclo Umbanda-Boa, com o preto velho Umbanda-Boa. Até com o meu paizinho Xangô, foi ela que me deu, olha lá que bonitinho. Essa imagem não, mas ela que fez aqui os nossos grandes caboclos de preto velho do Umbanda-Boa. Hoje ela trabalha muito nesse sentido de fazer imagens e de fazer guias. Qual é o seu Facebook, se o pessoal quiser falar com você? Tem o Facebook do ateliê, que é Ateliê da Luz. Muito bem, galera. E este era o vídeo de hoje. Essa série, pessoal, serve para quê? Para levar informação para quem está no caminho de desenvolvimento mediúnico, para entender a Umbanda, para entender que você não é sozinho nas suas dúvidas, nos seus medos, nas suas angústias. Todos passamos pelas mesmas situações. E isso nos ajuda a compreender as nossas potencialidades mediúnicas e seguir um caminho de tanta luz que é a nossa religião de Umbanda.
Se você não deixou o like, deixa o like agora, cidadão. Não deixe de comentar aqui no YouTube, entra aqui agora e deixa aí o seu relato, o que você achou da história da Luciana, se você se identificou ou não, qual a sua história dentro da sua vida mediúnica, dentro do seu desenvolvimento. Também nos siga no Facebook e no Instagram. E galera, você sabe o que eu quero? Além de que você aprenda com a história da nossa amiga Luciana aqui, eu quero que você fique de boa. Peço ao meu Pai, Oxalá, nesse momento, Pai, derrama suas santas energias de bênção, de luz, suas sementes de luz a todos os irmãos que estão com problemas mediúnicos, que precisam desenvolver sua mediunidade ou que estejam neste momento no caminho do desenvolvimento mediúnico. Pai, dai a eles a certeza, dai a eles confiança, dai a eles paciência, dai a eles o caminho certo, Pai. Eles estão no caminho certo, mas precisam confiar em si e na espiritualidade, precisam aprender a confiar, aprender a se entregar, aprender a ter fé, meu Pai. Que você sempre, vós com todos os orixás, guias e protetores, sempre guiará o nosso irmão para um porto seguro, para um caminho fiel, onde ele poderá sim, através da sua mediunidade, ajudar a muitas pessoas e ajudar a si próprio a ser mais feliz e encaminhar na direção da evolução espiritual. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.